Número do item: SCP-2406. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. O local provisório 31 foi construído em torno de SCP-2406 e visa manter a fachada de uma instalação militar do Cazaquistão. Trajes de proteção contra risco tipo A são obrigatórios ao trabalhar diretamente com SCP-2406, assim como a descontaminação na saída. Um perímetro de segurança de guardas armados deve permanecer no local o tempo todo, a fim de prevenir o acesso não autorizado. A interação direta com SCP-2406 requer autorização do comando do local. Descrição: SCP-2406 é um autômato mecânico de 93 metros de altura e pesando aproximadamente 210 toneladas. A pesquisa indica que SCP-2406 não era senciente e exigia pelo menos 6 operadores para funcionar corretamente. A hipótese é que SCP-2406 foi pilotado por 160 válvulas e alavancas diferentes em seu interior. Os membros foram controlados por meio da aplicação de sistemas pneumáticos, hidráulicos e de um relógio, e alimentados por um reator nuclear localizado dentro do torso. SCP-2406 foi descoberto em 7 de agosto de 1985 no deserto de Aralkum, anteriormente à bacia oriental do Mar de Aral, durante um esforço para rastrear os níveis excepcionalmente altos de radiação na água. Inicialmente contido pela divisão Pettigrew, SCP-2406 seria transferido para a custódia da Fundação após o colapso da União Soviética. Apesar da localização de sua recuperação, acredita-se que SCP-2406 tenha sido construído em algum lugar do Mar Egeu. A maior parte de SCP-2406 é composta de uma liga que consiste em 75.180% de cobre, 15.120% de zinco e porcentagens menores de níquel, chumbo e ferro. A mistura responsável por sua aparência de bronze. Inscrito na parte posterior do torso externo está o numeral do Egeu para 9, sugerindo que SCP-2406 pode não ser uma construção inteiramente única. No entanto, até o momento, continua sendo o único desse tipo conhecido pela Fundação. A parte anterior do tronco exterior é gravada com um martelo e uma bigorna estilizados. O braço direito foi equipado com um bico acoplado a um tanque de 20.800 litros. Embora o tanque tenha sido descoberto vazio, testes químicos revelaram resina de pinheiro, nafta, cal virgem, fosforeto de cálcio e enxofre em seu interior. O braço esquerdo parece ter sido rasgado de SCP-2406 e não foi recuperado inicialmente com SCP-2406. Veja o adendo para detalhes. Restos de esqueletos humanos, 6 em número, foram removidos do interior de SCP-2406 com datação por radiocarbono, colocando suas mortes em K1-200-1000 AC-1. Todos foram encontrados usando uma armadura que, embora tenha um design quase micênico, é composta de material nunca usado na Guerra Antiga, uma liga de chumbo e cobre com um forro interno composto de tecido de amianto. O capacete teria coberto completamente a cabeça com uma viseira de vidro fumê verde sobre o rosto. Tubos, construídos com intestinos de cabra, alimentavam o ar externo diretamente na boca dos pilotos. A válvula número 136 teria causado uma liberação momentânea de água nesses tubos, permitindo que aqueles dentro dele permanecessem hidratados durante a operação de SCP-2406. Um sistema semelhante de tubos presos na virilha e provavelmente eram usados na expulsão da urina. SCP-2406 está desativado no momento, mas poderia, hipoteticamente, ser reparado, e exibe extensas evidências de danos relacionados ao combate. A cabeça, o torso e a perna esquerda foram descobertos empalados por espinhos orgânicos. Esses espinhos parecem superficialmente quitinosos e, apesar de apresentarem fortes semelhanças estruturais com o coral, contêm DNA humano. Acredita-se que esses objetos funcionassem como projéteis, empregados por um organismo anômalo não identificado.
Indentações ao redor do torso são sugestivas de constrição por um apêndice grande, flexível e preensil. Originalmente pensado como sendo causado por corrosão natural, a camada externa de SCP-2406 foi danificada por uma substância ácida forte, provavelmente associada ao organismo anômalo não identificado anteriormente observado. A evidência física sugere que um núcleo do reator derreteu através do tronco posterior, penetrando na Terra e continua a queimar a mais de 1200 C. Estima-se que esteja atualmente localizado a aproximadamente 820 metros abaixo da superfície. O reator, quando intacto, foi hipotetizado como tendo funcionado de maneira semelhante aos reatores de fissão nuclear natural, desviando-se significativamente dos designs modernos. É possível que os criadores de SCP-2406 estivessem cientes de tais fenômenos e tentassem imitar o processo. Vários pergaminhos foram recuperados de um cilindro à prova d'água dentro de SCP-2406. A maioria parece ser de natureza religiosa e associada aos seguidores de Mecane, o precursor histórico da moderna Igreja do Deus Quebrado. Os pergaminhos são escritos em uma escrita única derivada do grego micênico. Foram necessários 10 anos de pesquisa para que os linguistas da Fundação decifrassem esse sistema de escrita. Esses documentos incluíam uma variação do Livro das Peças, capítulo 12, adendo. Em 12 de dezembro de 1998, o braço esquerdo de SCP-2406 foi descoberto a 32 quilômetros de seu corpo. Evidências de impacto sugerem que o objeto foi arremessado para sua localização logo após ser separado do torso de SCP-2406. O braço está equipado com o que desde então se supõe ser uma arma de origens não terrestres de fabricação, design e capacidades anômalas. Devido à sua natureza singular quando comparada ao resto de SCP-2406, esta arma foi classificada separadamente como SCP-2406-1. O propósito real de SCP-2406-1 é desconhecido, o aparato tão estranho que o torna além do conhecimento atual da Fundação. SCP-2406-1, possivelmente devido a danos, distorce o espaço-tempo em sua vizinhança. Os contadores de Kant registraram o objeto com uma diferença de 30 ohms em relação ao ambiente circundante. Apesar disso, não houve efeito observável na realidade. Foi levantada a hipótese de que o uso de SCP-2406-1 causaria danos consideráveis à realidade local. Ainda não se sabe se SCP-2406-1 foi usado antes da destruição de SCP-2406. O pessoal não deve tentar a ativação de SCP-2406-1, a menos que autorizado pelo comando do local.